Boa noite, gente. Eu voltei porque eu considerei assim, já que o assunto sobre o carnal está gerando um fruto tão importante, eu acho que vale a pena a gente se dedicar a conversar mais um pouco sobre isso. Qual é o fruto que eu tenho considerado tão importante? A nossa capacidade de refletir, a nossa capacidade de debater, a expansão do nosso pensamento acerca de um determinado assunto. O assunto sobre um historiador, professor, que se coloca como um palestrante, como um pensador, e não tria os seus pensamentos antes de despejá-los nos ouvidos das pessoas com uma postura um tanto quanto arrogante e, sobretudo, num tom de escárnio, num tom de soberania, essa pessoa ela faz as águas remexerem apenas quando nós temos pessoas que pensam. Porque se não tivéssemos pessoas pensando de verdade ou com a responsabilidade de triar os seus pensamentos, o que ele afirma seria ordem, seria lei e ia passar batido. Por isso que eu acho tão importante a gente não deixar passar batido. A gente realmente se apropriar da contestação e ir para as cabeças. Porque essa postura de escarnecer das coisas, ela precisa acabar. É uma oportunidade para nós, de alguma maneira, exigirmos o respeito necessário para quem está numa luta por uma melhoria que não apenas ou não exclusivamente vai contemplar os direitos animais, mas vai contemplar certamente os interesses da coletividade. Então, como que a gente pode aproveitar isso assim ao máximo, otimizar isso? Compartilhando com os amigos todas as informações que ele não teve o cuidado de compartilhar. Porque o que aconteceu? Ele que sai por aí achando que ele pode falar o que ele bem entende, ele está não apenas equivocado, ele está mal informado, ele está atrasado. E aí foi ótimo pra gente, porque foi um momento em que todos nós tivemos a oportunidade de fazer o que ele não fez, a bobagem que ele não fez. Então, eu recebi inúmeros textos muito esclarecedores a respeito disso. Quero agradecer mais uma vez o Animadruga, que tem se dedicado com tanto afinco a encontrar as informações que são muito importantes para que a gente tenha a oportunidade de elaborar argumentação, resposta, e tem também divulgado todas os debates. Isso é muito importante porque é assim que a gente começa a crescer. E ele me mandou recentemente um texto inclusive muito extenso, que eu acho que vale muito a pena a gente se dedicar a olhar. Eu espero que ele possa postar nos comentários o link para que mais pessoas tenham acesso a isso, porque isso realmente faz toda a diferença na proposta que a gente tem tentado manter, sustentar, construir e defender. Então, assim, existe aí o Baxter, que parece que é um cientista que postulou aí, entre aspas, uma defesa sobre a senciência das plantas, a senciência dos vegetais. Vamos trocar em miúdos. Defendeu que as plantas sentem dor. E provavelmente o que me pareceu, sim, assim, a grosso modo, ainda vou me dedicar melhor à investigação desse texto, mas me pareceu que a intenção dele era defender algo num nível sutil demais, talvez espiritualizado, através de experimentos científicos. Esses experimentos que aconteceram na década de 60, parece que mais precisamente por volta de 1968, eles já foram desmistificados, eles já foram combatidos, não encontram respaldo na comunidade científica. E isso já aconteceu em 2002. Então, além de tudo, o carnal também está muito atrasado, porque
O texto que ele se embasa para defender a ciência das plantas de modo muito conveniente, há que se lembrar, é um livro intitulado A Vida Secreta das Plantas, e já foi desmistificado em 2002. É complicado quando a pessoa que se arroga de um poder de palavra, ela coloca as coisas de maneira tão irresponsável, né? Grosseiro, usando um tom sarcástico. Nada contra o humor, eu já disse isso, sou a favor do senso de humor, mas quando o senso de humor é em prol da estupidez, né, da cegueira, da conveniência canalha, então aí não, né, porque existe uma pauta de valores que obedece minimamente um esquema de prioridades. O humor, ele só é legal, né? Ele precisa ter uma condição para ser legal, porque senão ele vira escárnio. Prova disso é que agora, depois de tanto lutarmos por direitos dos negros, direito de todas as raças, direito das mulheres, direito das crianças, não é possível fazer um comentário chulo dessa ordem numa palestra sem ser combatido veementemente. Não é assim mais. Não dá mais para fazer piada racista, piada machista, piada descuidada, piada defendendo pedofilia, por exemplo, sem ser combatido. Então, a causa vegana tem uma oportunidade hoje de reivindicar com muita propriedade o direito ao respeito. Se ele quer fazer, ele ou qualquer outro, Pondé também, o Donald Trump também, qualquer outro que resolva ir a público e falar mal da causa vegana, ele precisa ter um cuidado que faz parte da pauta de respeito, de valores que a gente tem que defender. Ele que vai então falar acerca do assunto, munido de argumentação plausível, munido de algum conhecimento básico para poder falar a respeito da questão. Ele não tem condições nem direito algum de sair por aí querendo fazer gracejos às custas de desrespeitar uma causa que tem embasamentos filosóficos, que tem embasamentos científicos, que é representada inclusive por uma porção de pessoas com autoridade para falar acerca disso, sem palhaçada, sem vergonha, sabe? Então ele que faça isso. E aí, ok, eu estou esperando até hoje um posicionamento educado, racional, civilizado, que defenda o direito de matar, de escravizar e explorar os animais e junto com isso também detonar toda a natureza. Eu estou aguardando. Até hoje eu não consegui, porque parece que a premissa já é uma estupidez. Então fica muito difícil você fazer algo bom com um punhado de lixo cósmico, assim, isso é porque eu não quero usar um palavreado grosseiro, eu quero ser cuidadosa pra gente não ter que se perder. Então, assim, é muito difícil você conseguir isso, mas se eles conseguirem, eu acho que a gente pode estabelecer um diálogo sem precisar estabelecer uma guerra, sem precisar transformar esses nossos esclarecimentos e debates numa verdadeira batalha. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Desculpa, eu estou só interrompendo para ler um pouquinho, porque as pessoas têm participado e eu acho isso salutar, uma vez que eu me coloco aqui como uma mediadora no sentido de aproximar as nossas mentes, fomentando a reflexão, fomentando a discussão saudável e o raciocínio, para que a gente se torne melhor e a gente consiga superar essa loucura toda. Até porque o que acontece é o seguinte: embora a gente esteja usando o Karnal, né, para falar sobre esse assunto, porque ele quis, essa escolha foi dele, né? Podia ter sido qualquer outra pessoa, foi dele. Ele escolheu ser a bola da vez quando ele se posicionou como um hater medíocre, fazendo observações estúpidas, observações grosseiras, falaciosas, atrasadas, obsoletas, superadas, mostrando desconhecimento,
ele se colocou assim: paciência, Karnal, você me desculpe, você escolheu isso. Se tivesse sido mais cauteloso, não precisaria passar por esse vexame, mas escolheu. E o pior, insiste, porque todas as pessoas que foram tentar argumentar na página dele, e eu tenho certeza que muitos de nós que fez isso de uma maneira muito inteligente, como foi o caso do Davi Arioch, pessoa que eu devo inclusive muita gratidão também, porque é um escritor inteligente, sensato e que tem dado uma presente colaboração à causa abolicionista. E assim, eu poderia citar mais uma porção de outras pessoas, mas o que ele fez? Ele baniu essas pessoas da página dele e fez provocações de novo. Então, se ele quer se comportar como um idiota, é lamentável que a gente seja obrigado a tratá-lo como tal. Foi ele que escolheu isso. Mas, embora ele tenha sido um tapado completo na hora de se posicionar, um arrogante imbecil, na verdade, ele não é a única pessoa que tem feito isso. Inclusive, demonstra que a estupidez ela está espalhada como um derrame, mesmo pelo mundo, porque toda ignorância ela tem raízes no egoísmo, né? Então, o egoísmo, o antropocentrismo, o ego, ele não é exclusividade de pessoas obtusas, de pessoas desinformadas nas bases. Ela é também compartilhada por pessoas que são os pseudo-inteligentes, né? Que são aquelas pessoas que usurpam o lugar dos pensadores por falta de coisa melhor. Mas tem um apontamento que me fez refletir bastante, que é o seguinte: num mundo onde as pessoas se negam a refletir e têm ojeriza a pensar, não conseguem se dedicar à reflexão, ao pensamento responsável que se supera, não é muito suspeito que um dito pensador tenha milhões de fãs? Vamos pensar? Por que será? Não seria porque ele endossa o pensamento de conforto das pessoas e diz a essas pessoas o que elas querem ouvir? Não seria porque nós temos um mundo onde as pessoas se negam a pensar sempre que esse pensamento for requerer delas um desalojamento, um desconforto e uma renúncia? Não seria porque é muito mais fácil um cara ser aplaudido e aprovado por pessoas que não querem abrir mão de seus caprichos, se ele disser para elas que elas não precisam mesmo abrir mão de seus caprichos? Bom, então se é assim, a gente vem aqui e vai para todos os lugares que forem necessários para dizer que não vai ser tão simples assim. Se eles não estão dispostos a facilitar as coisas para uma revolução onde a ética e o cuidado com todos os seres seja a pauta principal, tampouco nós estamos dispostos a facilitar as coisas para que eles continuem seus desmandos, sendo grossos, mal educados, desinformados, irresponsáveis, egoístas e predadores. E é assim que a gente vem para cá com essa luz horrorosa, fazendo um vídeo todo tosco, porque o que importa é o que a gente está falando. Porque o que importa é a gente se unir em torno do que é mais importante e não as nossas aparências. Ele alega que ele não cobra barato para fazer uma palestra, porque tem quem pague fortunas para que ele faça essa palestra. E eu alego que eu não cobro um centavo, porque eu dispenso qualquer recompensa para poder falar daquilo que é o significado das nossas vidas, do que torna a gente minimamente digno de ser considerado um ser pensante. Nós não precisamos de tantos vernizes, porque o que nós defendemos é a paz mundial. E para não me estender loucamente nesse vídeo, embora eu adore isso, mas eu tenho considerado o quanto as pessoas querem participar e elas estão tendo dificuldades de acompanhar por conta do tempo, eu vou apenas me ater a uma outra questão, que é a seguinte: por que será que agora todo mundo resolveu ser hater dos veganos? Por que agora eles resolveram, não tenho nada para fazer, nada de importante, eu quero
popularidade. Então eu vou falar mal de veganos, falar mal da causa vegana, falar mal da causa abolicionista, que é como eu prefiro me anunciar, né? Porque o veganismo andou ganhando uma antipatia por alguns posicionamentos incautos dos nossos parceiros, e que eu tenho certeza que quando começarem a amadurecer melhor vão conseguir corrigir. Mas eu prefiro me anunciar como alguém que luta pela paz mundial, pela coerência e pelo abolicionismo, porque liberdade, é bom para todo mundo e ninguém contesta isso. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: por que será que agora todo mundo resolveu ser um odiador da proposta de paz, de compaixão e equanimidade? Por que será? Vamos olhar para isso. Outra coisa, não vamos personificar o mal. Todas as vezes que temos uma oportunidade de refletir sobre a raiz da causa, nós acabamos incorrendo no erro de personificar aquela falácia, e com isso a gente atrasa muito o processo. O que eu quero dizer com isso? É porque agora o carnal é o representante da estupidez, porque ele fez uma observação afirmada e reafirmada muitas vezes, né? Não foi um deslize, ele quis falar isso, porque desde 2015 tem aí fotos de textos estúpidos da parte dele acerca da mesma questão. E aí a gente começa a olhar e falar assim, ele é o carnal. Aí ontem foi o Donald Trump, porque ele defendeu que nós somos adoradores, abraçadores de árvores, e ele não acredita no degelo das calotas polares e nem no aquecimento global, então ele não vai mover uma palha. E aí, antes de ontem, foi aquele inominável, que eu não gosto de falar o nome, o terror aqui no Brasil, eu não gosto de falar o nome, porque parece que dá pane em todo o sistema, tudo para, ninguém raciocina mais, e eu não quero mais isso. E aí teve o pessoal da vaquejada, tem o político fulano de tal, tem o não sei o que lá, e a gente precisa parar de personificar o mal, porque nós não estamos num HQ, isso não é uma história em quadrinhos, nós não temos um inimigo que a gente possa combater, tipo o Coringa do Batman, e aí tudo vai ficar lindo, ou o macaco louco das Powerpuff Girls. Nós precisamos entender qual é a raiz que leva tanta gente, gregos e troianos, obtusos e esclarecidos, a falar mal de uma causa que defende o bem comum. Uma questão falar o que todo mundo quer ouvir gera popularidade. Falar sobre coisas que rendem dinheiro me dão dinheiro, me dão poder. Se eu faço palestra para Friboi, é melhor que eu defenda a matança dos bois. Aplausos, mentes engaioladas, tudo isso acontece quando a pessoa fala o que todo mundo quer ouvir. Por que é então que as pessoas querem ouvir isso? Vamos mais para trás, vamos chegar mais embaixo da questão. Por que as pessoas querem tanto ouvir isso? Se não são só as pessoas mais ignorantes, mais simples, com menos acesso a informações que falam essas bobagens, tem também os cientistas que vêm, como foi o caso do Cláudio Bertonatti, o Bertonatti, não me lembro agora, desculpe o engano, ou não é só... tem veterinários dando testemunhos ou assinando endosso para a tortura dos bois nos rodeios e nas vaquejadas. Por que a gente lida com gregos e troianos falando mal do veganismo e endossando o que não presta? Parece uma coisa meio óbvia, mas a gente vai precisar mexer com isso. É o egoísmo? É o imediatismo que acha que só se ele for beneficiado, dane-se o mundo? Então, vamos mexer com isso mais vezes. Por quê? Porque se a gente for entrevistar as pessoas, a gente perguntar para elas se elas são a favor da devastação das florestas, elas vão responder que não. Gisele Bündchen até chora. Depois volta lá pro desfile de pele, mas na hora ela chora, faz aquela carinha. Se perguntar se são a favor de trucidar os animais, eles vão dizer que não. De degolar os animais, de dar uma marretada na cabeça, eles vão dizer que não. Tudo isso perguntado na superfície, eles dizem que não.
Quando a gente vai ver qual é a participação deles nisso, eles vão tentar fazer alegações que justifiquem, mesmo que essas alegações sejam as mais estúpidas e esdrúxulas possíveis. A alface sente dor. A gente podia andar com uma lista pendurada na cabeça já. A alface que sente dor, os vegetais que sentem dor. Não tem nem o trabalho de elaborar nada melhor. Talvez porque não haja. Mas assim, as falácias continuam sendo a mesma. Por quê? Porque convence quem quer ser convencido. Ele pode falar isso, como ele também pode falar que Deus fez os animais para isso mesmo. Ah, mas ele não é criacionista, então ele não vai entrar aí. Não importa. O que está sendo usado são as coisas mais idiotas, porque quem quer ouvir, tudo serve. Para quem não quer ouvir, nada serve. E nós precisamos começar, então, a desarticular isso lá na raiz. Nós precisamos encontrar a razão pela qual as pessoas são tão egoístas, são tão egocêntricas, a ponto de não conseguir considerar e fazer a conexão entre aquilo que ela aparentemente também não quer, que é a matança, trucidar a natureza e detonar, com o que ela deseja a qualquer custo. Porque essa esquizofrenia moral, essa contradição tão flagrante, ela tem causado muito desperdício de tempo para nós. Nós temos que lidar com o engatinhar das pessoas quando a gente poderia ter pelo menos uma interlocução mais saudável. Enquanto nós nos dedicamos a estudar, a entender as coisas, as pessoas estão usando estudos ultrapassados para defender o indefensável. E nós não podemos mais perder tempo com isso, porque a gente nem começou. Daqui a pouco, esses loucos vão estar espalhados, distraindo todo mundo. E a gente vai fazer o quê? A despeito de todos os textos que nós temos, todos os embasamentos, tanto filosóficos quanto científicos, como experimentais, práticos, não vai adiantar, porque essa loucura ela vai se instaurar de uma tal maneira que perde-se tudo. Então, é pra gente articular maneiras de nos encontrar. Outros parceiros fizeram vídeos muito eloquentes, dando respostas a essa estupidez particularmente, né, essa estupidez do canal. E eu tô aqui só para tentar fazer a gente pensar junto. Eu não tô aqui para postular nada, porque outros parceiros fizeram isso com muita eloquência, com muita propriedade. Mas eu acho que a gente pode começar a se articular, se juntar. Quebra a mureta, quebra as bandeiras agora. Não é hora de bandeira. Não é hora daquele que é o vegano com cueca de bolinha e o outro com o brinquinho de florzinha e aquele não. Agora é gente que defende o direito dos animais, o direito da natureza, o direito do planeta, versus gente que quer ser um predador e está usando argumentos completamente estúpidos e falaciosos e estão ainda sendo maioria. Ponto. É só isso. Até que a gente consiga conscientizar a maioria das pessoas, é essa a nossa missão, o nosso compromisso, na verdade. Porque quando a gente fala de missão, sempre remete a um missionário que foi incumbido por alguma entidade sagrada. Não, isso é responsabilidade, isso se chama responsabilidade. Botou filho no mundo, cuida. Ninguém disse que é fácil. A gente não tá aqui para dizer que vai ser simples. Não é trocar fralda de criança, passar a noite acordado e educar também não é fácil. Mas é o mínimo da responsabilidade que a gente tem que ter quando a gente assume o compromisso e quer botar filhos no mundo. Então, acho que a gente pode começar a buscar mais, refletir, desmentir, desmascarar esses boçais, retirar essas pessoas dos altares. Vamos depor esses estúpidos dos altares onde eles estão. Ah, você defende isso aí porque você quer ser eleito? Não vai ser eleito. Vamos interferir, vamos fazer intervenções. Porque os políticos alegam que eles não podem defender a causa pelos animais de verdade, porque senão eles não conseguem se eleger. Porque ele não vai ter voto nem da mulher dele, o inominável que falou isso. Senão ele não consegue ser eleito nem síndico do prédio.
Por quê? Porque as pessoas não querem votar em alguém que em algum momento vai tirar delas aquilo que elas querem, os seus cadáveres, né? Vai tirar as carroças da rua, vai conseguir impedir maus tratos, criar leis que criem penas de punição mesmo para quem maltrata animais. Elas não querem, elas querem ficar livres para continuar fazendo merda. Então elas não vão votar. E por conta disso nós não temos políticos eleitos com essa causa de verdade, porque senão é uma coisa ou outra. Ou se elege ou defende a ética, ou se elege ou defende os animais. E a gente está na luta para brigar por isso. Sérgio Levi, Karina Somaggio, vamos nos unir. Respaldo de quem? Respaldo da gente. A gente não vota? A gente não vota? A gente não tem poder? A gente não pode fazer campanha? Eu não quero me candidatar nunca, mas eu posso apoiar alguém com toda a minha força. E todos nós podemos fazer isso. Então nós vamos fazer isso de verdade. Outra proposta que a gente vai fazer, e que foi o que eu falei isso, mas assim, eu tenho feito vídeos muito extensos, como eu disse, nem todo mundo consegue acompanhar, então algumas vezes eu vou me repetir. E para encerrar eu vou dizer, todos esses caras que vêm falar de que o veganismo não tem como dar certo, que nós somos uns tolos, que nós somos uns colecionadores de baratas, que nós somos uns hipócritas porque não defendemos o direito das cenouras, todos esses caras vêm dizer pra gente que não pode dar certo. E a gente vai desafiá-los a dizer assim, moço, troque o seu discurso. Você entende que o mundo deu errado? Isso você já compreende? Que a natureza está devastada e você não tem condições de recuperar nem a Amazônia, nem lugar nenhum. Que os oceanos estão todos cheios de lixo, que a previsão é que daqui 50 anos não haja mais vida no mar. Que vocês estão trucidando a terra, que não tem mais saúde, que a carne... Concorda comigo que a carne é carcinogênica, é cancerígena? Veja bem não, me responda. Concorda ou não concorda? Porque se não concordar, eu vou trazer os estudos. Inclusive o posicionamento da OMS. Tá bom, eu concordo. Então concorda que tem que parar de comer carne? Não, tem que fazer boi que não seja aquele amontoado. Tem que fazer boi. Não tem, moço. Vamos parar com essa safadeza de querer fazer acochambro. O senhor quer entregar sua mãe na mão de quem vai fazer meio bem pra ela? Não quer. Quer se entregar pra quem vai te fazer meio bem? Não quer. Então vamos fazer preto no branco. O senhor não é o ignorante completo. Só está se portando como um. Ótimo. Então faz assim. Já entendeu que a natureza, os animais precisam de uma intervenção ética, que nós precisamos mudar esse lixo que nós temos por aí. Então, em vez de vir dizer pra gente que não dá pra fazer porque o nosso método é equivocado e tolo, mostre pra gente uma proposta onde seja possível. Porque quando eles querem se candidatar, por exemplo, a qualquer cargo do mundo, eles querem dar um nó em gota d'água para dizer que tudo é possível mudar e melhorar, porque eles querem ser eleitos. Por que na hora de defender a ética e a sustentabilidade, a ecologia, o equilíbrio e o direito dos animais, eles vêm dizer que não tem como fazer? CD dá para fazer. Celular dá para fazer, a gente está aqui ao vivo falando há um tempão e isso tudo dá para fazer. Dá para ir para a lua, dá para colocar sonda, dá para colocar 1 milhão de tecnologias no mundo, mas implementar a ética, o respeito, o amor, a compaixão no mundo não dá? É inviável? É inviável porque você não quer. É inviável porque os senhores que estão defendendo o diabo, né, os advogados do diabo, são privilegiados de alguma maneira, convém de alguma maneira vocês a serem uns consumidores de morte, uns consumidores de escravidão. É por isso, nenhum senhor de engenho ficou falando assim, pensando bem, eu queria muito dar um jeito de libertar os escravos. Não, eles todos diziam que não tinha como. A hora que deu a Revolução Industrial e que precisava de mão de obra com uma capacitação que eles não tinham como bancar, mantendo os escravos na senzala, todos eles deram um jeitinho de dizer que era possível. Daí, mesmo a contragosto, porque a motivação foi egocêntrica, tiraram os negros da senzala e enfiaram e mandaram para a favela, porque não tem respeito. E aí é onde entra a criação de lei. Você tem que respeitar os negros, entendeu? Tem que respeitar. Se não respeitar, a pena da lei. Mas eu quero fazer uma piadinha, poxa, é super legal. É legal para quem? É legal para quem desrespeitar a dignidade dos outros. Mas mulher, por exemplo, eu tô cansada de ouvir gente me mandando ir lavar louça.
E eu lavo, adoro lavar louça, eu acho maravilhoso limpar minha casa, cuido de tudo sozinha, só que eu não acho justo que isso seja um imperativo completamente ditatorial, pejorativo, de desprezo. Respeitem a minha capacidade de lavar louça e pensar ao mesmo tempo, porque isso daí, pouca gente que fala esse tipo de coisa é capaz de fazer. Quem faz esse tipo de afirmação grosseira e mal educada não é capaz de fazer. Então respeite isso. E aí é isso. Então vamos convidar esses pensadores, esses cientistas que dizem que é impossível a mostrarem proposta, então. Se nós somos tão ingênuos a ponto de acreditar que é possível, mas isso é importante, é imperativo que a gente crie condições para cuidar do mundo, do planeta, e o direito dos animais, os escravos são os primeiros a precisar ser libertos, porque não existe uma sociedade que possa ser justa, que possa pedir por paz com as mãos e a boca suja do sangue dos inocentes. Então, se é necessário que se faça isso, os inteligentezinhos de plantão, por favor, apresentem propostas melhores. Se não é salvando o bichinho na rua, se não é educando os próprios filhos, se não é conscientizando as pessoas, se não é se abstendo de comer cadáver, mostra pra gente como é, então. Prova que você é inteligente mesmo. Prova que você tem condições de dar uma palestra e falar com as pessoas do alto de quem tá falando a verdade. Diga aí, e olha, eu não coloco verdade como algo mítico, como algo místico, como algo espiritual. Verdade que eu me refiro são fatos. Senhor Karnal, se o senhor acha que nós somos uns ingênuos, diga pra gente como é que pode fazer então um mundo mais ético. Ou então cuspa em cima do Tolstói. Cuspa e fale pra gente que o senhor cospe em cima do Tolstói. Vá pro vídeo e fale que nem aquele outro moço lá, maluco, dizendo que não tá nem aí com os coelhos, que não tá nem aí com os cavalos, que não tá nem aí com boi, que quer que todo mundo se dane, que o mundo se exploda. Assuma isso então. Vá pra uma palestra sua e diga, assuma. Eu falo que as cenouras sentem dor, não é porque eu quero cuidar das cenouras, não. É porque eu quero comer o boi. E fale isso. Assuma isso de uma vez. Ou então mostre que você pode fazer melhor. Essa é a proposta que eu penso que pode ser muito viável para nós, e eu convido todos os parceiros a fazerem a mesma coisa. Se vai, não importa se é um biólogo, se é um cientista de outra área, se é um professor, um historiador, um pseudopensador, se é um artista, se é um presidente, não interessa. Somos todos iguais. Elabore então propostas. Se for para falar bobagem, guarde para si, imploda, entende? Imploda e deixa a gente fazer o trabalho que a gente acredita e que a gente faz na vida da gente todo dia, porque nós não usamos a exploração animal como sobrevivência. Nós nos abstemos da carne, sim, e é com muito amor e prazer. Nós nos abstemos sim do couro, que o Senhor disse que nós somos uma praga, porque o mundo não, esse foi o Pondé, que falou que o mundo não suportaria uma praga de pessoas que não usa sapato de couro porque considera que isso é a pele de um animal. Praga é ele. Para mim, praga é essa leva de pessoas que se intitulam pensadores e que ajudam as pessoas, prestam desserviço à evolução moral e ética e incitam as pessoas a continuarem num mundo devastado, devastando, dando um chute nas próprias pernas. Então, para todas as pessoas que participaram, que de alguma maneira estão se ajudando a contribuir um com o outro, com mais elucidações, muito obrigada, assim, do fundo do meu coração, muito obrigada. Vamos continuar nos reunindo, se encontrando, usando essa ferramenta maluca, eu aqui com uma sombra na cara, nada disso interessa. O que interessa é que a gente se una em prol de fazer sim uma revolução ética e moral, porque a prova de que isso é mais do que urgente é quando pessoas que se intitulam pensadores preferem fazer gracinhas sem graça e que acabam revelando que eles não servem nem para pensador, nem para palhaços. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo.